Graça e paz, igreja. Amém. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando o Senhor, o autor da nossa fé, o Deus que cuida de nós, o Deus que fala de uma forma tão sensível, tão amorosa, tão particular a cada um de nós. Semana de gratidão a Deus pela fidelidade com que Ele tem cuidado de nós. Fidelidade essa que tem se manifestado dia após dia, momento após momento, nas nossas vidas, nas nossas famílias, declarando, demonstrando assim o amor, o cuidado, a atenção que Deus tem por nós. Eu convido você a se pôr em pé conosco e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus, orando a Ele e declarando a nossa fé, a nossa confiança, declarando a Ele a nossa gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós louvamos, nós glorificamos, nós bendizemos o Senhor nesta hora. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova tão docemente a cada manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem preservado a nossa vida, porque o Senhor tem colocado as Tuas mãos poderosas sobre a nossa família e tem nos livrado, nos poupado de grandes males. Nós te adoramos, ó Pai, porque mesmo nos momentos de aflição, de crise, de incertezas, de expectativas outras, o Senhor tem se posto à nossa frente, tem dado a nós a Tua paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Obrigado, Deus, pela paz maravilhosa, pela paz que não pode ser roubada do nosso coração, pela paz que não pode ser comprada, mas ela é graciosamente nos ofertada em Jesus, nosso Salvador. Teu povo orando ao Senhor, reunido em torno da Tua palavra, desejoso de ouvir a Tua voz, desejoso, ó Deus, de ser ensinado por Ti mesmo. Tu és o nosso Deus, ó Pai, Tu és o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. É no nome dEle que nós oramos, é no nome dEle que nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor intervenha nas situações, que o Senhor traga a cura aos doentes, que o Senhor abençoe aqueles que foram operados. Te louvo, ó Deus, de forma muito especial, mais uma vez, ó Deus, como igreja reunida, nós Te adoramos pela vida da nossa irmã Fátima, ó Deus, pelo sucesso, pela bênção, pelo cuidado, pela atenção, ó Deus, durante todo o seu tratamento, até este momento, pelo pós-cirurgia, porque o Senhor tem sido Deus zeloso, poderoso e presente na sua vida. Eu Te louvo também, ó Deus, pelos meus irmãos, porque o Senhor tem da mesma forma, da mesma maneira, cuidado deles, de mim e de cada família. Ó Deus, nesta hora, fala o nosso coração, para a honra e glória de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Em pé como nós estamos, nós vamos ler a primeira carta de João, e eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 3. 1 João, capítulo de número 3, 1 João, lá no finzinho do Novo Testamento, perto de Apocalipse já. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 11 ao verso de número 20. 1 João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 20. Eu convido a igreja a responsivamente lermos e sermos abençoados por esse texto tão profundo e tão maravilhoso que mostra o grande amor com que o Senhor tem nos amado. 1 João, capítulo 3, do 11 ao 20, vamos ler alternadamente. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Ora,
aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E nisto conheceremos que somos de verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ainda o 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Esse texto bastante profundo, ele fala a respeito do amor com que nós devemos nos amar. O amor com que muda, e esse amor que muda todos os nossos relacionamentos, que traz mudança àquilo que fazemos, àquilo que somos e àquilo que cremos. E o verso de número 16, ele é a chave, ele é o ponto central de toda a compreensão do amor, um para com o outro. Nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e assim devemos dar a nossa vida pelos irmãos, com alegria, com gratidão, com renúncia, vivendo uns para com os outros. E o mundo assim crerá na mensagem do Evangelho. A igreja pode se assentar, que Deus continue abençoando você em nome de Jesus, que nós possamos viver em amor, em unidade, para a glória e honra do Senhor, porque é isso que fará diferença no coração e na história das pessoas. É o amor que nos une, é o amor que nos trata, é o amor que me motiva a, da mesma forma como o Senhor me amou e me regenerou, eu amar, viver para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus então te abençoe. Lembrando que toda quarta-feira nós temos a nossa live a respeito dos ensinos maravilhosos de Jesus para a minha vida, ensinos práticos de Jesus para a minha vida, na página do Facebook da igreja, toda quarta-feira, 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico, e eu convido você a conosco continuar estudando, compartilhar, e assim outras pessoas serem abençoadas pelo ensino da palavra, ensinos práticos de Jesus para a minha vida, não é para a sua vida, é para a minha vida, olhando para aquilo que eu sou e para aquilo que eu devo ser, para a glória do nome do nosso Deus. Antes de nós continuarmos orando ao Senhor, nós vamos cantar. Eu convido a igreja, por favor, mais uma vez, a colocar em pé, e nós vamos cantar esse hino. Enquanto nós cantamos esse hino, que você declare a sua fé, declare a sua esperança nesse Deus que é o bom pastor, que cuida de nós, que sara o nosso coração e que fala gostosamente a nossa alma. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo ao pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei meu caminho, sem tristeza e sem quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabe o que é bom pastor.
Amém. Que Deus abençoe a igreja. Pode se assentar. Nós lemos no início da celebração 1 João capítulo 3, do verso 11 até o verso de número 20. 1 João capítulo 3, do 11 ao 20. E nós vimos no verso de número 16 que nós reconhecemos o amor de Deus desta maneira, tendo Cristo morrido em favor de nós. E assim, igualmente, nós devemos viver. A ideia de João não é a ideia da morte, mas é a ideia da vida. Como é que eu expresso, como é que eu declaro, como é que verdadeiramente eu mostro que a morte de Cristo se transformou em vida na minha história? Através da maneira como eu vivo com os meus irmãos, como eu vivo com o povo de Deus, como eu vivo com a minha família, como eu vivo no meu ambiente de trabalho, como eu vivo na sociedade. É lá fora, não aqui dentro, mas lá fora que nós mostramos que sim, Cristo vive e reina na nossa vida. Por isso, se há um motivo de oração urgente que nós não podemos nunca deixar de lado, que nós não podemos nunca deixar à margem, que não podemos nos esquecer jamais, é orar pelas nossas famílias. Se há algo, se há um motivo real, verdadeiro e justo para orarmos, é pela nossa família. É lá o centro das nossas maiores crises, é lá o centro das maiores tristezas, mas é lá também o centro das maiores alegrias e dos maiores milagres. Nós cremos que Deus é o Deus que ama as famílias, cremos que Deus é o Deus que ama os pais e os filhos, e Deus tem sempre o melhor para fazer no coração e na história de cada família. Eu quero pedir que você, a igreja, sentada como está, mas coloque a sua família nesta hora em oração. Vamos ter um momento de oração a sós. Coloque o seu coração na presença de Deus, declarando a sua dependência total, completa, a dependência da sua família no altar do nosso Deus. Amoroso Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já recolheu, já ouviu as orações do teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que muito mais do que nós, muito mais profundamente do que nós, o Senhor conhece as tristezas, frustrações, vitórias, alegrias, sonhos, desejos e as realizações que cada família tem passado. Mas nós pedimos, ó Deus, no amor de Jesus e em nome dele, que cada família nesta hora seja de uma forma tremenda e particular, visitada, curada e restaurada pelo Senhor. Faz isso, ó Deus, por amor do teu nome. Faz isso, ó Deus, porque é uma obra que nós não somos capazes de fazer. Nós podemos mudar a nossa mente, nós podemos mudar a nossa maneira de viver, mas nós não somos capazes de mudar, ó Deus, o coração e a mente de mais ninguém. Por isso nós pedimos, em nome e por amor de Jesus, que o Senhor nos mude a cada um de nós de forma particular. E assim, ó Deus, as nossas famílias serão curadas. Sara, ó Deus, o coração do teu povo, dá esperança a cada família, traz paz, traz aliança, traz conforto, traz, ó Deus, o desejo de unidos vencerem não só este momento, mas vencerem a vida a cada nova manhã, porque a tua graça e a tua misericórdia se renovam. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Que Deus continue abençoando a igreja, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Eu convido você a se colocar em pé conosco, que nós vamos cantar ao Senhor. Vamos ficar em pé e cantar com alegria, com gratidão ao Senhor, declarando que o Senhor é o Deus que fala conosco, declarando que o Senhor é o Deus que fala conosco de uma forma particular e íntima. E assim, dessa forma, o Senhor nos ensina, não para nós, mas para que nós possamos brilhar a palavra do Senhor onde quer que estejamos. Vamos orar juntos essa canção. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou, como cidade elevada, Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, e graça abundante virei. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abre os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Não se acende uma luz pra se esconder, não se
sou eu pra que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Deus, nós somos filhos do Senhor através de Jesus, e isso nos basta. Mas, ó Deus, nos ajude a caminhar nessas estradas tão duras que nós temos caminhado. Nos dê a tua luz, a tua segurança,
a tua direção. Nos dê, ó Deus, a visão que o Senhor tem, para que nós possamos, através da tua palavra, ouvir nós, seguir, ó Deus, por caminhos aplainados e sábios. Faz isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, a igreja pode se assentar. Nós temos conversado, temos caminhado juntos numa série chamada Mudanças. E Deus, Ele é o Deus das mudanças. Deus, Ele é o Deus que em si Ele não muda. E por Ele não mudar, que Deus de uma forma tremenda, poderosa, Ele nos muda. Deus é o Deus que não muda na sua santidade. Deus é o Deus que não muda no seu amor. Deus é o Deus que não muda na sua justiça. Deus é o Deus que não muda na missão de Jesus Cristo, que é buscar e salvar o perdido. Deus, Ele não muda no seu plano original de abençoar a nossa vida, cuidar da nossa história, preservar a nossa família, mudar o nosso coração, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso rumo, mudar a expectativa que nós temos diante do bom, do belo, mas também daquilo que nos traz tristeza, amargura, aquilo que impede o nosso crescimento e aquilo que gera a incerteza e a intranquilidade no nosso coração. Deus é o Deus que não muda e por isso Deus, Ele nos muda. Deus é o Deus que não se perde, não se transforma com o passar das eras. Por isso Deus nos transforma e nos não permite mais permanecermos como nós éramos, pensar como nós pensávamos e reagir como nós reagíamos. Por isso, se há algo extremamente importante na nossa vida, se há algo extremamente importante na nossa história, é Deus mudar a nossa atitude em relação aos propósitos, à missão, ao cuidado e aos porquês da nossa vida. Se há algo que nós não temos resposta em praticamente nenhuma oportunidade, é por quê? Por que acontece o que acontece? Ou por que não aconteceu aquilo que tanto esperávamos? Ou por que aquilo que aconteceu foi outro, foi diferente daquilo que eu aguardei? Por que eu me esforcei tanto para aquilo e aquilo pelo qual eu me esforcei não se realizou? Por que aquilo que eu sonhei tanto e corri tanto atrás, a resposta foi diferente do que eu esperava? Porque os meus sonhos não se realizaram e porque sonhos de pessoas que aparentemente nem se esforçam, aparentemente não são merecedoras, os sonhos delas facilmente, como que de uma forma mágica, todos os seus maiores e menores sonhos se realizam e se concretizam e os meus não. Portanto, se há algo que nós devemos sempre buscar na nossa vida e devemos, ao olhar para a palavra, entender aquilo que o Senhor quer para nós, é essa mudança de postura, é essa mudança de atitude em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. Eu convido você a abrir no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, inicialmente nós vamos ler apenas o versículo de número 10. Êxodo, capítulo 3, inicialmente nós vamos ler apenas o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vem agora, Êxodo 3, 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos orar? Pai, mais uma vez na tua presença nós nos alegramos
em juntos celebrarmos o Senhor, mas pedimos, Pai, que nesta hora, de uma forma muito maravilhosa, o Senhor traga o conhecimento ao nosso coração, que o Senhor nos instrua por Ti mesmo, que o Senhor nos instrua com a Tua palavra, e assim nós possamos, ensinados e transformados pelo Senhor, viver para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 3, ele é bastante interessante porque ele narra Deus falando com Moisés através de um fenômeno, através da sarça. A sarça nada mais é que uma vegetação, uma árvore de pequeno porte, um arbusto. E esse arbusto, ele nasce no deserto, ele não tem valor em si mesmo. Até os dias de hoje, quando as pessoas elas colhem a sarça, até hoje a sarça ela é usada em maior grau para que as pessoas queimem. A sarça não tem valor de venda. A sarça ela é comida por muito poucos animais comem a sarça, devido à sua secura, devido à sua dureza, devido à sua rigidez. Ela não tem valor em si mesmo. Mas no capítulo 3 de Êxodo, de uma forma maravilhosa, mostra Deus se manifestando e se revelando, aparecendo até Moisés, usando a sarça, algo sem valor, algo não perceptível, algo que não serve de alimento, algo que só serve para ser queimado, algo que as pessoas não notam, algo que tem grande quantidade no deserto, algo que as pessoas passavam nas caravanas e viam as sarças, mas não se importavam com elas. É exatamente usando aquela vegetação, usando aquele arbusto, usando aquilo que não tem o mínimo valor. Deus ele se manifesta queimando, ardendo, incendiando aquela sarça, e do meio daquela sarça que se queimava, mas não se consumia, através daquele fenômeno, Moisés é atraído até ali, e olhando fixamente para aquela sarça e tentando entender por que ela queimava e queimava, mas o fogo não se extinguia, queimava e queimava, mas o fogo não diminuía, queimava, ardia, mas o fogo não diminuía. Aquele fenômeno chama a atenção, e Moisés, aproximando-se da sarça, a sarça fala com ele. E aí ele percebe que não é a sarça que falava com ele, mas Deus estava falando com ele. Usando aquela imagem da sarça, usando aquele fenômeno da sarça, Deus ele traz a atenção ao coração de Moisés. E no versículo de número 4 nós lemos: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Verso 5. Não te chegues mais para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveteu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E o verso 10, venha agora, aproxime-se agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A partir daqui, nós vemos a grande missão que Deus confiou a Moisés, e que foi concretizada através de Josué. Você sabe qual é a missão que Deus tem para a sua vida? No versículo de número 10 que nós lemos, nós vemos Deus chamando Moisés para a sua missão. Falando para Moisés de uma forma nítida, clara, cristalina, qual era a partir deste momento o chamamento, a vocação, a missão, o porquê, o projeto, o propósito de vida de Deus para Moisés. Moisés, você foi preparado durante 40 anos na corte do faraó. Já há 40 anos você está no deserto, sabe tudo deste lugar. Agora
eu quero que você volte para o Egito, porque o meu propósito para você, a minha missão para você, é em meu nome tirar o meu povo do cativeiro do Egito. Isso é extremamente difícil para nós. Quantas vezes nós passamos pela vida e vamos vivendo e os dias vão se acumulando, se amontoando diante de nós e nós não sabemos o porquê de estarmos aqui. Não encontramos o propósito da nossa vida, o porquê da nossa vida. Não encontramos qual é o ministério, o chamado de Deus para a nossa vida. E quase que num sentimento de inveja, nós olhamos pessoas que aparentemente têm essa resposta muito clara, muito nítida no seu coração. Vemos pessoas desempenhando as suas tarefas com alegria e com gratidão. Vemos as pessoas envolvidas com ministérios. Vemos as pessoas ajudando pessoas. Vemos pessoas ajudando pessoas que estão passando por situações terríveis. Vemos pessoas extremamente realizadas nas suas profissões. Vemos pessoas felizes com a vida, felizes com o porquê, felizes com o propósito, felizes com o que são, felizes porque descobriram quem verdadeiramente são. Nós acabamos de cantar a canção anterior que diz exatamente a respeito disso. Eu sei quem eu sou. Eu não sou um qualquer, eu não sou alguém que não tem expectativa, eu não sou alguém que não tem sonhos, realizações, eu não sou alguém que é um buscador de quem é, eu sou um filho de Deus através de Cristo meu Senhor. Eu sou alguém que foi resgatado, que foi perdoado, que foi lavado, que teve as suas dívidas pagas, redimido, portanto, por Jesus, o nosso bom Salvador. Mas quando nós olhamos mais pormenorizadamente, quando nós olhamos de uma forma mais aproximada, quando nós olhamos de uma forma mais íntima, quando a gente focaliza mais os detalhes íntimos da nossa alma, do nosso pensamento e do nosso coração, volta e meia, a pergunta volta e vem. Você sabe realmente qual é a grande missão que Deus tem para você? Não, eu sei que você sabe da tua profissão. Eu sei que você já escolheu e trabalha no que escolheu trabalhar, no que gosta, no que tem vocação, no que aprendeu a fazer. Mas a vida não é o que a gente faz. A vida não é o que a gente constrói. A vida é o que a gente é. Por isso a pergunta da palavra de Deus ao nosso coração é: tá bom, eu sei que você sabe o que você faz. A pergunta é: você sabe quem você é? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com cada um nessa manhã. Deus ele tem algumas orientações para nós cumprirmos o propósito dele para a nossa vida. Primeiramente, nunca, em tempo nenhum, se deprecie. Nunca se deprecie. No capítulo 3 que nós lemos, nos versos 11 e 12, nós temos a seguinte palavra de Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Não se deprecie. Não subestime a capacidade que Deus dá a você. E isso não tem nada a ver com orgulho. Isso não é orgulho, isso não é soberba, não é confiança em nós, não é confiança na sua capacidade, mas confiança em Deus. Mas é uma confiança total, irrestrita, insubstituível, inegociável, poderosa, restauradora, salvadora, curadora, que Deus é o Deus que me capacita para fazer a obra que é dele. Mas aí é o grande ponto. Deus me capacita para fazer a obra que é dele, não me capacita para fazer a obra que é minha. O grande problema é que hoje muitas pessoas têm se levantado em nome de um Deus, mas é um Deus que não é um Deus que não existe, é um Deus criado à minha imagem e semelhança. E eu falo que faço obras em nome de Deus, e eu falo que realizo
obras em nome do Senhor e em nome da minha capacidade, em nome da minha experiência, em nome da minha equipe, em nome do treinamento, em nome da especialização, em nome dos cursos e diplomas. Agora está tudo montado, não tem como dar errado, porque a gente já fez tudo o que tinha que fazer. E esse é o ponto, e é exatamente aí que fracassamos. Quando Moisés ele é chamado por Deus, ele começa a olhar para a sua realidade e dizer de uma forma íntima, verdadeira, o seguinte: eu não sou capaz. Tenho o meu irmão Arão. Arão é muito mais capaz que eu. Arão fala bem, Arão é carismático, Arão é bonito, Arão ele fala e as pessoas ouvem, ninguém me ouve. Eu não sou bom de palavras, eu não sou bom para explicar as coisas, eu sou gago, eu não falo bem, as pessoas não vão me ouvir. Quem vai me seguir? Ninguém vai me seguir. Escolhe outro, Deus. Faz a tua obra, mas faz a tua obra usando outra pessoa, porque eu não sirvo. Nunca se deprecie. Se Deus é o Deus que chamou você, é porque Deus vai capacitar você e usar os dons e talentos e qualidades e personalidades que você tem. E usar o seu conhecimento, usar essa gama de oportunidades que você teve durante a vida, as coisas que foram acontecendo na sua história, a sua experiência de vida. A experiência de vida que você tem é a experiência de vida que você tem. Ainda que todos nós possamos ter algumas experiências similares, aproximadas, parecidas, mas o que eu passei na minha vida, apenas eu passei. O que você passou na vida, apenas você passou, porque você é único. Porque a maneira como você entende as coisas é diferente. Porque a maneira como você vê as coisas é diferente. A maneira como você processa e compreende o que a circunstância está demonstrando é diferente. Portanto, não se subestime, não ache que você não tem valor, porque o valor realmente não está em mim, está no Deus que me chamou. Ele me capacita, Ele me chama, porque Ele tem um propósito para a minha vida. E o propósito que Deus tem para a minha vida só serve para a minha vida, não serve para você, não é para você. O chamado que Deus tem para mim é para mim. O chamado que Deus tem para você é para você. E eu não serei capaz de fazer o que você faz. E eu não serei apto, eu não estarei pronto para ser e fazer o que você faz, tão bem quanto você fará. Por quê? Porque Deus confiou a você. Então não é soberba, não é orgulho, não é vaidade, não é arrogância, não é confiança em mim mesmo ou nos recursos que me cercam, mas a nossa capacidade vem do Senhor, porque é Ele que me chamou. Nós temos essa tendência, e é uma tendência muito forte, de nos depreciarmos e de depreciarmos o que nós temos. E Deus ele já começa o chamamento de Moisés quebrando esse padrão, quebrando esse pensamento, quebrando esse paradigma, se mostrando através da sarça. Uma vegetação sem qualquer valor e beleza. Mas Deus escolhe exatamente a sarça para se manifestar. Deus escolhe aquela vegetação que não tem a mínima importância para ninguém, demonstrando que o que é importante para Deus não é aquilo que é aparente, mas é o poder dele que se manifesta. Por isso, um evangelista, um missionário americano chamado Jim Elliot, que morreu nas selvas do Equador na década de 50, no seu diário, depois achado, tem uma frase que é bastante importante e bastante demonstradora do que nós temos lido e visto até agora. Ele diz: Deus, incendeie esses gravetos inúteis da minha vida para que eu possa me consumir por ti. Eu não quero uma vida longa, eu quero uma vida plena, como a tua, Senhor Jesus. Portanto, quando eu não me deprecio, quando eu olho para a minha realidade e sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações e falhas, mas confio no poder maravilhoso e extraordinário de Deus, as coisas acontecem e a sarça incendeia e não se consome. Não se preocupe com os outros.
Quando nós lemos e vemos a respeito do chamamento de Moisés, libertando assim o povo do cativeiro do Egito, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, nós vemos Deus dando, Deus concedendo poderes especiais a Moisés. E é interessante porque no verso de número 1, nós já vemos o seguinte: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão, não darão importância às minhas palavras, porque dirão, o Senhor não te apareceu. O que Moisés estava dizendo é o seguinte: Deus, é o seguinte, o Senhor me apareceu, a gente está conversando, mas eu vou voltar para o meu povo e eu vou falar o seguinte: Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, Deus disse que eu vou tirar vocês do Egito com o poder que Deus vai nos dar. Quem é que vai acreditar nisso? Já há mais de 400 anos que o povo é escravo, e eles continuam escravos e estão lá, gerações após gerações, de escravidão, de sofrimento, de ruptura com a liberdade. Como é que agora eu volto para o Egito e diz, Deus vai libertar vocês? Quem é que vai crer nisso? Verso 2 de Êxodo 4. E então, Deus perguntou para Moisés o seguinte: o que é isso que você tem na mão? É uma vara? É um bordão? Então Deus disse para Moisés: lança esse bordão na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia daquela cobra. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou pela cauda e voltou a ser um bordão. Era para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor: mete agora a tua mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que estava leprosa, branca como a neve. Dizendo o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito, e novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Verso 8, se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Verso 10, então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com a incredulidade dos outros. Não se preocupe com a oposição. Moisés sofreu oposição terrível dentro da sua própria família. Ninguém sofreu mais oposição que o próprio Senhor Jesus. Quando Jesus fazia suas curas, sinais e maravilhas, diziam: ele faz isso pelo poder dos demônios. Tu não és o Filho de Deus, tu és pecador, tu és um homem como nós. A oposição sempre existirá. Quando as coisas dão certo ou quando dão errado, a oposição sempre ocorrerá. Se der certo, a oposição será assim: deu certo, mas não vai durar. Se der errado, a oposição será assim: eu não avisei que ia dar errado. O negativismo, e nós somos extremamente negativos. Nós, eu e você, por natureza, nós somos muito negativos. Nós nos espelhamos nas experiências ruins de pessoas. Nós nos espelhamos nas experiências ruins que nós tivemos. E nós, por vezes, mesmo diante de situações que estão claras diante de nós, mesmo diante de uma palavra diretiva clara para a minha vida, nós dizemos: talvez não dê certo porque não deu certo anteriormente. Talvez não deu certo porque outras pessoas tentaram e não deu certo. Nós temos um grande problema também dentro das nossas igrejas, que é o tradicionalismo. E tradicionalismo e tradição são duas coisas diferentes. Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Gálatas, quando escreve aos Efésios, ou seja, na grande maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele diz que sim, nós devemos permanecer firmes na tradição dos apóstolos, ou seja, na leitura e no estudo da palavra do Senhor.
Lá em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós vemos como perseveravam aqueles crentes em Jesus nos primeiros dias, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na tradição dos apóstolos. Eles repetiam aquilo que os apóstolos haviam pregado. Porém, qual é a diferença de tradicionalismo e tradição? A tradição, ela é a fé viva dos que já morreram. Eu creio na mesma coisa que o apóstolo Paulo cria. Nós lemos a mesma Bíblia que os cristãos de 500 anos atrás liam. Nós ouvimos hoje, aqui e agora, as mesmas palavras vivas de Jesus. Já o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É achar que se você sentar aqui, não está correto. Se você sentar ali, Deus não vai te ouvir. Se você usar tal roupa, Deus vai se agradar. Se você não usar, Deus não vai se agradar. Porque se eu colocar o teclado desse lado, aí sim é um culto solene. Mas se ele ficar do lado de cá, não, Deus não vai aceitar. Por quê? Porque eu não gosto. Porque nunca foi assim. O tradicionalismo, portanto, ele mata a possibilidade do novo de Deus de se renovar e fazer algo novo e duradouro a partir do hoje, do aqui e do agora. O tradicionalismo na vida espiritual, ele é tão sem sentido porque cada um de nós é outro. Nós não somos o que os nossos pais eram. Nós não vivemos como eles viviam. Nós não entendemos e percebemos o mundo como eles perceberam. Entende que a tradição é diferente de tradicionalismo? A tradição faz com que a gente permaneça cada vez mais vivo na fé viva daqueles que se foram. Mas o tradicionalismo é o tradicionalismo da oposição, é o tradicionalismo que é negativo, é o tradicionalismo que mata a possibilidade do novo de Deus a cada momento. Uma terceira maneira de nós não vivermos olhando para a nossa vida e colocando desculpas nos propósitos de Deus, é não arranjar desculpas e nem criar obstáculos falsos. Êxodo 4, do 10 ao 11 que nós lemos, o verso de número 11 ele é bastante interessante, e o verso de número 12 ainda mais. Versos 11 e 12 diz assim: respondeu o Senhor: diante de todas as desculpas, diante de todos os obstáculos, diante de todas as barreiras, diante de todos os nãos que Moisés deu contra Deus, versos 11 e 12. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus, ele não aceita desculpas e remove os obstáculos da nossa vida. O grande problema é nós acharmos que Deus, ele não tem o poder de remover os obstáculos que nós colocamos diante dele. E eu pergunto para você e para mim, quais são os obstáculos que você tem posto diante do chamado de Deus para você? Quais são os obstáculos que você tem posto diante de Deus e contra Deus, contra a ordem de Deus, contra o chamado de Deus, contra a vocação de Deus, contra o propósito de Deus para a sua vida, para que você não sirva a Deus com aquilo que você é, para que você sirva a Deus com aquilo que você tem, para que você não sirva a Deus com a maneira e do jeito que Deus te fez. Você é único. E por ser único, a obra de Deus precisa dessa peça única que é você. Por isso Paulo usa a expressão e usa a figura do corpo lá na primeira carta aos Coríntios, de uma forma maravilhosa. Ele diz que todos nós somos o mesmo corpo. Eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Nenhuma parte do nosso corpo é negociável. Nós não podemos chegar diante de uma pessoa e dizer: pode cortar minha mão, eu não preciso dela. Pode cortar o meu dedo porque eu não preciso dele. Corte os meus pés, eu não preciso deles. Corte as minhas orelhas, eu não preciso, eu não as uso. Não existe isso em nossa história, porque nós não nos vemos incompletos. Da mesma forma, Deus não fez a sua igreja de forma incompleta. Da mesma forma, Deus não fez a sua igreja de uma forma defeituosa, mas a igreja do Senhor é perfeita e perfeitamente instruída, mas é ordenada que nós nos apresentemos a Deus perfeita, sem mácula.
sabendo quem somos e não pondo desculpas ao chamado do Senhor. Qual é a tua desculpa? Que você não fala bem? Moisés também não. Que você é apenas um menino? Jeremias falou isso. Mas eu sou um menino. Quem sou eu? Se nós pegarmos os grandes homens e mulheres da Bíblia e de hoje em dia, nós vemos que todos eles, cada um deles e de nós, passamos por momentos de profunda crise, onde nós tivemos que realmente responder quem nós somos. E quando nós respondemos quem nós somos, nós dizemos sim ao chamado do Senhor. É impossível, Paulo diz, lutar contra os aguilhões do Senhor. É impossível lutar contra o chamado do Senhor. Por isso o chamamento do Senhor, a vocação do Senhor a nós, é uma vocação que nós não podemos negar. O chamado do Senhor, ele é maravilhoso porque ele nos move e nos demove de todas as nossas posições. Então, não arranje desculpas, não arranje obstáculos diante da sua vida e diante do chamamento do Senhor. E a resposta de Deus, nós lemos no verso de número 12. Eu faço. Eu vou fazer. Sou eu que estou chamando, então eu vou fazer. Então nunca se esconda através ou atrás das suas limitações, da sua falha, da sua timidez, da sua história. Não diga que você não é capaz de fazer ou de falar, porque realmente nós não somos, mas é o Senhor que disse que falaria. Eu não consigo agir como eu deveria agir, eu não consigo falar como eu deveria falar, eu não consigo avançar o quanto eu gostaria de avançar. É claro que não. É por isso que o chamamento vem de Deus. E Ele diz, eu farei, eu libertarei, eu falarei por você, eu instruirei o teu povo para a glória do Senhor. Deus não aceita desculpas e Deus ele remove os obstáculos da frente dele. 4, não transfira, nunca transfira para o outro uma responsabilidade que é sua. No capítulo 4, a partir do verso de número 13, nós vemos a palavra nos ensinando o seguinte. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia alguém além de mim. Envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis de falar. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Não coloque sobre o outro a responsabilidade do chamado que é sua. Não transfira para o outro a responsabilidade que é sua. Não faça como Moisés. Senhor, manda outro. Deus não quer mandar outro. Se Ele quisesse mandar outro, Ele teria mandado. Se Deus quisesse que você fosse, que a família fosse abençoada usando outra pessoa, Ele chamaria outro. Mas Deus quer abençoar a tua família usando a tua boca, usando a tua voz, usando o teu exemplo, usando o teu testemunho, usando a tua fé, usando a tua ação, usando a tua fidelidade, não a do outro. Olha, seja uma boa pessoa, olhe como tal pessoa, ela é boa, seja bom você, seja útil você, seja bênção você, seja a boca de Deus você. O grande problema não é a falta das pessoas ouvirem Deus. O grande problema não é a falta de religião. O grande problema não é a falta de igreja. O grande problema não é a falta de canais, seja pela internet, pelos rádios, pelas televisões, de falta da pregação do Evangelho. O grande problema é que o evangélico, aquele que se diz seguidor de Jesus, ele não fala de Deus para as pessoas que estão à sua volta e ficam terceirizando a responsabilidade que não é de outro, é sua. Não é a responsabilidade do pastor evangelizar o seu filho, é sua. Não é obrigação da sua pessoa, não é a sua obrigação evangelizar a minha família, é minha. Não é obrigação do irmão, da irmã, aquele irmão tão fiel, aquela irmã de oração, ir lá no teu trabalho, abrir a porta do escritório e falar, Deus ama você, é sua. Porque é disso que Deus tomará conta. E é disso que o Senhor um dia nos chamará a responsabilidade. Porque cada um dará ao Senhor a resposta
do porquê fez ou do porquê não fez. Cada um dará créditos do que fez, cada um prestará contas do que não fez. Portanto, não transfira a responsabilidade que é sua, não seja negligente, omisso, e nem transfira a responsabilidade do seu chamamento a outras pessoas. E às vezes nós falamos como Moisés: Senhor, manda outro. A gente cria até algumas expressões interessantes, quando popularmente a gente diz: mas pastor, sabia que santo de casa não faz milagre? Mas se aquela irmã falar, se aquele irmão falar, se o senhor for na minha casa e falar, aí a coisa vai acontecer. Eu vou, eu falo, mas depois, quando eu saio, ou quando você sai, o crente que fica ali dentro, ele continua seguindo a vocação, o chamado e a missão que Deus confiou a você? Você continua sendo sal e luz ali dentro? Nós temos então que repensar e mudar a maneira como nós ouvimos o propósito e o porquê de Deus para nós. Mateus capítulo 5, verso 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo aquilo que fazemos trará glórias ao nome do nosso Deus. Para a gente pensar, para a gente viver, levar para a vida e então entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Agora que já não restam mais argumentos, nós precisamos assumir a nossa posição, levando a mensagem de Deus às pessoas que nos cercam e que ainda não conhecem a Jesus, cumprindo o nosso chamado, seja em que área Ele nos estiver chamando. A única coisa que o medo faz é paralisar. Quando temos medo, ficamos paralisados. Mas o nosso Deus tem lançado fora todo o medo e nos tem dado ousadia para falarmos, avançarmos, crescermos, conquistarmos para a glória de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? A palavra nos diz que o propósito de Deus para a nossa vida é ouvirmos, dizermos sim, sermos obedientes e conquistarmos para a glória do Senhor. Falar, avançar, crescer e conquistar para que o nome do Senhor seja glorificado. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu conhecer o Senhor cada dia mais, intimamente, e a minha intimidade alcançar outras pessoas. É um desafio, é uma missão que o Senhor nos dá a capacidade de cumprir, porque Ele nos chamou. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus amado, Deus querido, glorificado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Deus, pelo teu amor eterno. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos motiva a vivermos uma vida de inteireza, de obediência, de serviço. E isso não nos é um fardo, Senhor, é um doce privilégio. Quando o Senhor dos mais altos e sublimes céus olha para a nossa vida tão finita, nossa vida tão limitada, tão incapaz, com nossas falhas, com os nossos desvios, com as nossas maneiras e manias, com a nossa incredulidade quantas vezes, com as nossas incertezas tantas outras, mas o Senhor, dentro de toda a nossa limitação, o Senhor incendeia os nossos corações, para que como gravetos possamos queimar para a glória do teu nome. Ó Deus, obrigado por esse privilégio tremendo. Privilégio esse que os anjos pediram e lhes foi negado, mas foi dado a nós. Por isso, ó Deus, faz de cada um particularmente útil na tua obra, útil, ó Deus, na vida de outras pessoas, para que o teu nome seja crido e visto em nós e através de nós.
e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.